Olá, tudo bem? Vamos então a mais uma videoaula de citologia. Nas aulas passadas falamos um pouco sobre a membrana plasmática, o citoplasma, e na aula de hoje vamos especificar o núcleo. Isso mesmo. Primeiro a gente começa falando sobre a história do núcleo. O pesquisador escocês Robert Brown é considerado o descobridor do núcleo celular, embora muitos citologistas anteriores a ele tivessem aí observado os núcleos, não haviam compreendido a enorme importância dessas estruturas para a vida das células. O grande mérito de Brown foi justamente o núcleo como componente fundamental das células. O nome que ele escolheu expressa aí essa convicção. A palavra núcleo vem do grego nux, que significa semente. Brown imaginou que o núcleo fosse a semente das células por analogia aos frutos. Hoje sabemos aí que o núcleo é o centro do controle das atividades celulares e o arquivo das informações hereditárias que a célula transmite às suas filhas ao se reproduzir. O núcleo é a região da célula onde se encontra o material genético, DNA dos organismos, tanto unicelulares como multicelulares. O núcleo é uma estrutura importante encontrada nas células eucarióticas e ausente nas células procarióticas. Desempenha diferentes funções, sendo uma delas o controle das atividades celulares. Daqui a pouquinho vamos passar as outras funções. Essa estrutura é envolta aí por uma dupla membrana chamada de envoltório nuclear, a qual é repleta de poros, que garante aí a passagem de substâncias do citoplasma para o interior do núcleo e vice-versa. No interior do núcleo observamos aí uma matriz denominada nucleoplasma e a cromatina, que em células em divisão está condensada formando aí cromossomos. O núcleo apresenta formato geralmente arredondado ou alongado e possui cerca de 5 microems de diâmetro. Uma célula eucarionte possui normalmente um núcleo. Entretanto, algumas células podem apresentar vários núcleos, como é o caso aí do tecido muscular estriado esquelético. Além disso, algumas células não apresentam núcleo, como é o caso aí das hemácias, que o perdem durante o seu amadurecimento. Nessa figura, vamos compreender melhor algumas estruturas importantes que compõem o núcleo. Primeiramente, vamos falar do envoltório nuclear. O núcleo celular é envolvido por uma dupla membrana denominada envoltório nuclear ou carioteca. Entre essas membranas há um espaço de 20 a 40 nanômetro chamado sistema perinuclear. Cada uma delas apresenta aí uma estrutura formada por uma bicamada lipídica com proteínas associadas. A membrana mais externa está em contato com o citoplasma da célula, apresenta aí vários ribossomos associados e é em vários locais contínua com o retículo endoplasmático. A membrana mais interna, por sua vez, mantém aí contato com a matriz nuclear. Em associação com essa última, encontra-se a lâmina nuclear, uma rede de proteínas que atua na estabilização do envoltório nuclear. O envoltório nuclear é rico em poros circulares, os quais apresenta de 30 a 100 nanômetros de diâmetro e possui suas bordas formadas pelas membranas internas e externas do envoltório nuclear. Os poros são importantes para garantir a comunicação entre o interior do núcleo e o citoplasma celular. Entretanto, é importante deixar claro que eles não são apenas espaços de passagem de substâncias, sendo uma estrutura complexa circundada pelo chamado complexo do poro, o qual garante uma regulação do que entra e sai no núcleo. Agora vamos falar do nucleoplasma. No interior do núcleo temos o chamado nucleoplasma, uma espécie de gel proteico que possui propriedades semelhantes às do citoplasma. É no nucleoplasma que encontramos a cromatina, definida como DNA associado a proteínas histonas. Dois tipos de cromatina podem ser identificados: a heterocromatina, em que a dupla hélice de DNA está muito condensada, e a eurocromatina, em que o DNA está menos condensado. No processo de divisão celular, essa cromatina condensa-se e forma o que chamamos de cromossomos. Quando não está em divisão, a cromatina aparenta uma massa difusa, não sendo possível diferenciar os cromossomos. É importante deixar claro que cada espécie apresenta um número próprio deles.
A espécie humana, por exemplo, apresenta em suas células somáticas 46 cromossomos, enquanto a mosca das frutas apresenta 8 cromossomos e a Arabidopsis thaliana, uma erva daninha, 10 cromossomos. Agora vamos falar aí do nucleolo. Dentro do núcleo, quando este não está em divisão, é possível observar uma grande quantidade de RNA e proteínas, bem como algumas alças de DNA que saem dos cromossomos e são conhecidas como regiões organizadoras do nucleolo. Nessa estrutura ocorre a formação das subunidades ribossômicas, que, após formadas, saem do núcleo pelos poros e seguem para o citoplasma. Agora vamos falar da matriz nuclear. É uma estrutura fibrilar que se espalha pelo núcleo. Alguns pesquisadores admitem a existência dela, outros não. Aqueles que não a confirmam acreditam que se trata de uma estrutura formada durante a preparação para a observação das células. Agora vamos falar das funções do núcleo celular. O núcleo celular é extremamente importante para a célula, exercendo algumas funções como controle das atividades celulares, estabelecendo aí quais e quando as proteínas serão produzidas, armazenamento da informação genética, uma vez que é no núcleo que está presente a maior parte do DNA, dizemos especificamente que a maior parte do DNA está no núcleo, pois nas mitocôndrias e plastos observa-se também a sua presença. Outra função, duplicação do DNA, e ainda síntese e processamento do RNA, mensageiro, transportador e ribossomal. Essa foi então mais uma videoaula sobre citologia. Hoje falamos sobre o núcleo celular. Um abraço e até a nossa próxima videoaula de citologia. Até lá!